Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa semana 3, né, do PET 2. Nessa nossa semana 3, nós vamos estudar os gráficos dos movimentos, tá? Tanto do movimento uniforme, quanto do movimento uniformemente variado, que foi o que a gente viu na semana 1 e na semana 2, né? Então, nós vamos ver como que a gente trabalha com esses gráficos, tá certo? E quais informações nós conseguimos tirar através desses gráficos, tá? Então, o que, que vai acontecer aqui, ó? Né, semana 3 são o estudo dos gráficos, tá bom? E a primeira parte que nós vamos ver são os gráficos do movimento uniforme, né? Lembrando que o movimento uniforme é aquele movimento que tem a velocidade constante, certo? Então, se ele tem a velocidade constante, como é que vai ser o gráfico da velocidade para esse movimento? Vai ser sempre uma linha constante, né? Pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Pode ser esses dois valores. E o que, que esse gráfico vai fornecer para a gente, certo? A gente sempre vai dizer que a área do gráfico sempre vai ser igual ao nosso deslocamento. Essa área que está achuradinha aqui, ó, que está coloridinha, tá? Então a gente já sabe que essa área aqui é um retângulo, né? E como é que a gente calcula a área do retângulo? É a base vezes a nossa altura, tá? Toda vez, então, que a gente tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, a área vai ser igual ao deslocamento, tá? Aqui no gráfico negativo também vai ser. Essa área aqui também vai ser igual ao nosso deslocamento. E também vai ser um retângulo. Só que a gente vai dizer que o valor que vai dar aqui vai ser menos o ΔS. Por quê? Porque está abaixo do eixo dos tempos, né? Mas é o mesmo raciocínio. A área é igual ao nosso deslocamento. A gente sempre representa o deslocamento pelo ΔS, ok, gente? E aí a gente tem também o gráfico do espaço. Lembrando que no movimento uniforme, né, a equaçãozinha do espaço é essa aqui, ó. S é igual a S0 mais VT, certo? Então, o que que acontece? O gráfico do espaço tem que representar essa fórmula. E a gente sabe lá da matemática que essa fórmula é uma equação de primeiro grau, certo? Então, nós vamos calcular, traçar esse gráfico de acordo com essa equação do primeiro grau. Como que é o gráfico de uma equação do primeiro grau? É sempre uma linha reta, né? Que pode ser crescente ou decrescente, tá? O que que vai indicar para a gente se é crescente ou decrescente? Se for crescente, a gente vai dizer que a velocidade é positiva, tá, gente? Lá na primeira semana nós vimos que a velocidade positiva representa o movimento progressivo, tá? Que é aquele que cresce, que o espaço cresce com o passar do tempo. Ou a gente pode ter uma linha decrescente, que essa linha decrescente vai existir quando a velocidade é negativa, né? E o movimento é chamado de movimento retrógrado, tá certo? Que é quando a gente está indo contra contra o sentido positivo da trajetória, tá bom? Então, esse gráfico do espaço, gente, ele serve para a gente verificar isso, se a velocidade é positiva, se a velocidade é negativa, e para fazer o cálculo da velocidade, que você pode fazer através da formulazinha, ó, ΔS sobre ΔT. E aí você vai pegar as informações do gráfico para fazer esse cálculo, tá bom? Então, no movimento uniforme, são esses os gráficos que nós temos. Como a gente não tem aceleração no movimento uniforme, não faz sentido a gente ter um gráfico da aceleração para o movimento uniforme, ok? E aí a gente vai para os gráficos do movimento uniformemente variado. Aí sim, tem o gráfico da aceleração. Mas a gente já sabe que a aceleração no movimento uniformemente variado, ela é constante, né? Sempre uma aceleração constante. Então, toda vez que o gráfico for constante, é uma linha reta, ó, certo? Que pode ser positiva nesse caso, ou pode ser negativa, né? Lembrando que para aceleração positiva, o movimento chama acelerado. Para aceleração negativa, o movimento chama retardado, tá? Então, esse gráfico ele serve para a gente
calcular, né, identificar a nossa aceleração, tá bom? Então, a gente identifica a aceleração através desse gráfico, ok? O próximo gráfico, gente, é o gráfico da velocidade. E se vocês lembrarem lá do movimento uniformemente variado, que a gente viu na semana 2, o gráfico da velocidade, a equação da velocidade, né, é isso aqui, ó, V igual a V0 mais AT, certo? Então, essa equaçãozinha aqui, gente, tem que representar o gráfico da velocidade. Da mesma forma que a equação do espaço lá do movimento uniforme, essa equação é uma equação de primeiro grau. E a gente já viu que uma equação de primeiro grau é sempre uma linha crescente ou decrescente, né? O que que vai indicar se a linha é crescente ou decrescente? O sinal da aceleração. Se a aceleração for positiva, como nesse caso aqui, ó, aceleração positiva, a linha é crescente, né? Isso aqui indica o movimento acelerado. Ou se a aceleração for negativa, a gente vai ter essa linha decrescente, certo, gente? Que vai indicar o movimento retardado, ok? Esse gráfico, gente, ele serve também para calcular o deslocamento, igual esse gráfico aqui, ó. Tá? A área sempre do gráfico da velocidade em função do tempo é o deslocamento, independente se o gráfico é do movimento uniforme ou do uniformemente variado, tá? Nesse caso, o que vai acontecer? Você vai ter que traçar a área dessa figura aqui agora, ó. E aí, que figura é essa, né? Geralmente é um triângulo, ó. Isso aqui é um triângulo, certo? E aí, para calcular a área desse triângulo, você vai fazer a base, né, vezes a altura e vai dividir por 2, tá? Aqui também é um triângulo, né, ó. Então, a área desse triângulo também vai ser igual ao nosso delta S, tá, gente? Então, grava isso. Toda vez que o gráfico for da velocidade em função do tempo, a área vai ser igual ao nosso deslocamento, vai ser igual ao nosso ΔS, tá bom? E a gente tem o gráfico do espaço. O gráfico do espaço, gente, ele é representado por aquela equação que tem o tempo ao quadrado, né? Aquela equação grandona, que é essa aqui, ó, S é igual a S0 mais V0t, né? Mais meio, ó, mais V0t, mais meio de AT quadrado, certo? Então, essa equaçãozinha aqui, ela representa uma variável ao quadrado, portanto, ela é uma equação de segundo grau. E o gráfico de uma equação de segundo grau, gente, é uma parábola, né? Então, o gráfico do espaço para o movimento uniformemente variado vai ser uma parábola, tá? Com a concavidade para cima, né? Que é esse primeiro caso aqui, ó, como se fosse aqui uma boquinha aqui para cima, ó, ou com a concavidade para baixo, como se fosse uma boquinha aqui para baixo. O que vai determinar se a concavidade é para cima ou para baixo? É justamente a nossa aceleração, tá? Se a aceleração for positiva, concavidade para cima, ok? E aí o movimento a gente já sabe que é acelerado, né? E se a aceleração for negativa, a concavidade é para baixo. Aí a gente já sabe que o movimento é retardado, tá certo, gente? Então, esses são os gráficos que nós temos para os nossos movimentos. São bem importantes esses gráficos, conhecer esses gráficos, né? Então, nós vamos agora para os exercícios do PET, que estão aí nas páginas 111 e 112, tá? Eu fiz para vocês aqui o número 1, o número 4, tá? E o número 5. E aí vocês vão fazer o 2 e o 3, beleza, gente? Vamos ver o que está dizendo o número 1? É um exercício do Enem, olha só. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então, o gráfico está representando a velocidade em função do tempo, né? Aí está dizendo o seguinte, ó, baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Então, para a velocidade ser aproximadamente constante, o gráfico tem que mostrar praticamente uma linha reta, né? Nesses primeiros casos aqui não é, ó, a velocidade está aumentando, né?
Quando chega aqui, nesse pontinho aqui, ó, a velocidade ela permanece mais ou menos constante até chegar aqui, ó. E aqui ela começa a cair, certo? Então a gente vai dizer que a velocidade é mais ou menos constante nesse intervalo de tempo aqui, ó, que vai do tempo 5, aqui no meio é o 5, né? Até o tempo 8, beleza? Então, entre o tempo 5 e o tempo 8, a velocidade é aproximadamente constante. Tá certo, gente? Então, é a nossa letrinha C, né? Que é a resposta correta do número 1, tá bom? Então, geralmente, os exercícios de gráfico, eles são assim, para você analisar, tá? Não são muito difíceis, não. Vamos para o número 4. Nesse número 4, você pode fazer de duas formas, tá? Você pode fazer utilizando as expressões que nós vimos lá na semana 2, ou você pode fazer pelo gráfico. Eu vou montar pelo gráfico aqui para vocês verem como é mais fácil, tá? O que está dizendo o número 4? Olha só. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Então, está mostrando a velocidade do ciclista em função do tempo, certo? Aí olha o que está pedindo. Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes 0 e 7 segundos, determine a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Observem que aqui não foi dado, né, o nosso tempo de 7. Porque se eu tivesse o tempo de 7 aqui, ó, era só eu fazer a área do gráfico, né? Mas eu não tenho qual é a velocidade dele no tempo de 7 segundos. Então, é isso que nós vamos encontrar. Porque como quer saber distância percorrida, basta a gente calcular a área do gráfico, tá? Para calcular a distância percorrida, basta a gente calcular a área do gráfico, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa, gente, eu vou encontrar a aceleração, tá? Então, como que eu vou encontrar a aceleração? Delta V dividido por delta T, né? A minha formulazinha da aceleração. O delta V vai ser a velocidade final, que é o 12, menos a velocidade inicial, que é o 4. Então, 12 menos 4, dividido pelo intervalo de tempo, ó, que é 4 menos 0, né? Que vai ficar 4. Então, 12 menos 4 vai dar 8, dividido por 4 vai dar 2, certo? Então, a minha aceleração é 2. Agora, para encontrar a velocidade no tempo de 7 segundos, nós vamos aplicar a fórmula da velocidade. Como é que é a formulazinha da velocidade? V é igual a V0 mais AT, certo? Então, o nosso V vai ser igual a V0, que é 4, beleza? Mais a nossa aceleração, né, que é 2, que eu acabei de encontrar aqui, ó, vezes o nosso tempo, certo? Então, 7 vezes 2, 14, com mais 4, 18, ok? Então, eu já sei que no tempo de 7 aqui, ó, a minha velocidade é 18, certo? Então, para não ficar muito bagunçado, eu fiz um novo gráfico. O novo gráfico ficou assim, ó. A gente começou lá no 4, né? Aqui é um gráfico da velocidade em função do tempo. Então, começou lá no 4 e quando foi o tempo 7, a velocidade era 18. O que a gente vai fazer com esse gráfico? Não quer saber o ΔS? Então, eu vou calcular a área desse gráfico, gente. Só que a área desse gráfico, ela é um pouquinho diferente, ela não é um triângulo, tá certo? Ela é um trapézio, né? Essa figura aqui que eu colori de amarelinho, ó, é um trapézio. Como é que a gente calcula a área do trapézio? Tá? A fórmula tá aqui, ó. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, tá bom? E aí, o trapézio, nesse caso aqui, ele tá invertido, tá, gente? Ele como se ele tivesse em pé. Então, a base maior é esse pedacinho aqui, que vale 18, certo? A base menor é esse pedacinho aqui, que vale 4. E a altura vale 7, tá certo? E a gente vai dividir por 2. Então, o nosso ΔS, fazendo essa continha aqui, vai ser de 77 metros, ok? Se você fizer pelas equações que nós vimos lá na semana 2,
também vai dar certinho, tá? Só que pelo gráfico é mais fácil, tá? Fazer a área do gráfico é mais fácil. Ok, gente? Então, toda vez que tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, a área é igual ao nosso ΔS, tá bom? E o exercício 5, gente, é bem interessante esse exercício 5, tá? Olha o que ele fala. O gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento retilíneo. Em t igual a zero, a esfera se encontra na origem da trajetória. Qual das alternativas seguintes apresenta corretamente os gráficos da aceleração em função do tempo e do espaço em função do tempo, ok? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Esse gráfico da velocidade está dizendo, ó, que de 0 até T1, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, gente, é porque a aceleração é positiva, certo? De T1 até T2, a velocidade está constante. De T1 até T2 não está tendo variação da velocidade. Então, de T1 até T2, a aceleração é igual a zero, tá? Quando a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. E de T2 até T3, a velocidade está diminuindo. Portanto, a minha aceleração é negativa, ok? Então, eu já posso excluir, por exemplo, ó, o gráfico A, porque no A está dizendo que de 0 até T1 que a aceleração é negativa, ó. Então, letra A, exclui. Qual outro gráfico que a gente pode excluir? Aqui, ó, nesse gráfico da letra C, está dizendo que de T1 até T2 a aceleração é positiva. Ela não é, ela é igual a zero. Então, vamos excluir a letra C. E a letra E também, né? Porque de T1 até T2 também está falando que ela é positiva. Então, gente, a gente fica, ó, entre a letra B e a letra D, né? Vocês já viram aqui que eu marquei a D, mas a gente fica entre esses dois. Por quê? São os gráficos que representam a aceleração positiva, aceleração zero e aceleração negativa. Positiva, zero e negativa, certo? Então, vai ser um desses dois. Agora, eu quero saber também o gráfico do espaço. Lembrando que o gráfico do espaço, gente, para o movimento com aceleração positiva, ele é uma parábola para cima, certo? O movimento com aceleração igual a zero, ele vai ser uma retinha. E o movimento com aceleração negativa, ele vai ser uma parábola com concavidade para baixo. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Então, esse gráfico da letra B representa isso? Não. O gráfico que representa isso é a letrinha D, né? Começa aqui, ó. Aí aqui fica mais ou menos reto e aqui ele cai, tá certo? Então, os gráficos que representam corretamente a aceleração e o espaço estão na letra D, tá certo, gente? Então, essa análise do gráfico é bem importante, isso é bem importante conhecer, tá? Para os casos em que a gente vai trabalhar com movimento uniformemente variado. Então, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios 2 e 3, tá certo? E aí a gente encerra a nossa semana 3, certo, gente? Que é a semana que a gente trabalhou com os gráficos do movimento uniformemente variado. Beleza, gente? Se tiver alguma dúvida na hora da resolução dos exercícios, é só me procurar, tá certo? Que a gente vai esclarecendo essas dúvidas. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.